Pouca gente sabe, mas há muito tempo atrás existiu uma religião na região da antiga Pérsia, onde hoje é o Irã, chamada Zoroastrismo, que foi uma das primeiras religiões monoteístas a surgir no mundo. Uma religião que foi muito importante e que influenciou o próprio judaísmo e, consequentemente, também o cristianismo e, posteriormente, o islamismo. Você sabia que as crenças que existem dentro dessas religiões, como o juízo final, aquela noção de céu e inferno, da espera de um Messias, a crença em um Deus supremo, em seres sobrenaturais como anjos e demônios, essas religiões tiraram isso do zoroastrismo. Até mesmo a crença num diabo vem dessa antiga religião. E nesse vídeo, pessoal, iremos fazer uma viagem através da história, passando pelos antigos impérios iranianos, como o Império Medo, o Império Persa, uma grande nação da antiguidade, para entendermos o surgimento do zoroastrismo através do seu profeta famoso chamado Zaratustra, que, assim como em várias culturas antigas, afirma ter recebido a visita de um ser divino, um ser espiritual, uma inteligência de outro mundo que deu a ele conhecimento, sabedoria, e daí então ele começa a fundar sua religião, divulgando ela para o mundo. E assim o zoroastrismo cresceu e se tornou a grande religião do Império Persa, que dominou quase todo o Oriente Médio, inclusive a antiga região da Judéia, onde existiu o judaísmo, influenciando assim a famosa religião judaica e posteriormente o cristianismo. E o mais louco de tudo é que você vai ver como tudo isso está completamente conectado aos antigos deuses da Suméria, aqueles famosos Anunnakis que você já deve ter ouvido falar. Tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui, então não sai daí. Olá amigos que assistem vídeos no YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renato Generoso e esse é o canal Saber Mais, onde falamos de história, religião e várias outras áreas do conhecimento para que a gente consiga ter um entendimento maior sobre a nossa vida e o mundo em que nós vivemos. Se você gosta de história e desses assuntos, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, deixa o seu like para me ajudar a fazer esse vídeo aqui chegar a mais pessoas. E é isso, sem mais delongas, se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. Bom, como sempre, pessoal, devemos começar entendendo o contexto histórico da época em que a nossa história se passa, que é mais ou menos em 600 a.C., lá na região do Oriente Médio, mais precisamente onde hoje é o Irã. Por isso iremos entender bastante nesse vídeo sobre a história do Irã, o lar de uma das civilizações mais antigas do mundo, que é onde o zoroastrismo surgiu. Em 600 a.C., pessoal, vários povos, vários reinos e vários impérios já existiam ali no Oriente Médio, com várias cidades grandiosas, mas nesse momento eram três as grandes potências, os três grandes impérios que dominavam e dividiam o poder no Oriente Médio. O Egito, na verdade ali no norte da África, fazendo divisa com o restante do Oriente Médio, o Império Babilônico, que estava prestes a entrar em guerra com Israel, e ao norte o Império Medo, que nessa época tinha um enorme território pegando grande parte do Irã e a parte de cima ali da Mesopotâmia. Existiam também outros povos na Turquia, na Grécia já estava começando a era das cidades-estados gregas, mas enfim. Como quase todos os povos dessa época, o Império Medo e as pessoas que viviam na região do Irã tinham um sistema de religião que era o politeísmo, onde eles cultuavam, adoravam e acreditavam em vários deuses. E no caso do povo do Irã, da Pérsia, eram deuses que tinham uma semelhança muito grande com os deuses védicos, que deram origem à religião hindu da Índia. Isso com certeza tem a ver com a proximidade das duas regiões, ok? Nessa época, o intercâmbio de culturas acontecia de forma bem constante nas sociedades ali daquela região. E existem várias evidências disso, como por exemplo o fato do culto de Mitra ser algo praticado no antigo Império Medo, uma deusa que aparece também na antiga cultura e civilização védica e inclusive no hinduísmo. Outras evidências disso é uma tal bebida em que esses povos utilizavam, extraindo de uma planta, um suco em que eles bebiam e usavam em seus rituais para se conectar com estados alterados de consciência. Hoje em dia, os estudiosos não conseguem ter certeza qual planta era essa, mas eles afirmam que deveria ser algum psicotrópico, alguma planta psicoativa, como a cannabis, cogumelos, plantas desse tipo, que eram usadas em outras regiões do mundo para cultos religiosos naquela época. O efeito dessas plantas dava aos povos daquela época essa espécie de capacidade de se conectar
com camadas da mente que davam clareza às pessoas. Acreditava-se na época que isso os conectava com os deuses. Esse tipo de narrativa não aparece apenas nos povos do Império Medo e da Índia, mas em muitos outros povos é que as pessoas não contam para vocês, mas isso aparece inclusive no antigo reino de Israel. Mas isso é assunto para outro vídeo. Essa bebida se chamava Soma na antiga Índia, no Império Medo, nos povos iranianos, se chamava Halma. O Império Medo, pessoal, eles tinham uma divisão de classes entre a sociedade do Império, e uma dessas classes eram os sacerdotes, que se chamavam Magiars, ou magos, tá? A tradução é magos, é daí que vem a palavra mago. Eles eram sacerdotes do Império Medo para fazer rituais que serviam como conselheiros, intérpretes de sonhos dos reis, dando ensinamentos, fazendo rituais com essa bebida, e assim pegavam uma clareza com a mente através dos efeitos da bebida, transmitia então entendimentos, clareza, uma espécie de filosofia. Eram os sábios do Império Medo, que tinham uma importância e uma relevância muito grande para a sociedade do Império Medo. Inclusive, nessa época, a classe sacerdotal, os sacerdotes eram algo que em todos os povos tinham seus sacerdotes, e os sacerdotes sempre foram de suma importância, atuando diretamente com os reis, com a alta elite dos impérios. O culto em vários deuses já é algo muito antigo. Se você viu o meu vídeo sobre a história das religiões, você entendeu isso. Qualquer coisa é só você procurar aqui no canal. Que é algo que começa a aparecer na sociedade há mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. E aqui, nesse momento, nós estamos em 600 a.C., então 4.000 anos depois, e isso começa a aparecer ali próximo, inclusive na região da Suméria, com os famosos deuses sumérios que se chamavam Anunnakis, conhecidos como aqueles que vieram dos céus para a terra. E olha a imagem aí dos Anunnaki, porque isso vai servir para vocês entenderem todo o contexto aqui desse vídeo e aonde eu quero chegar. E assim, para falar do zoroastrismo, temos que falar do homem que deu origem a essa religião. Mais ou menos nessa época, um neném chamado Zaratustra nasceu em uma vila, uma tribo bem isolada do Irã, que não se chamava Irã, nessa antiga região ali, que no futuro se tornou o país que hoje é o Irã. A tradição conta que Zaratustra, ao nascer, sorriu ao invés de chorar. O cara era embaçado, minha gente. E diz também a tradição que quando um sacerdote da vila soube disso, ele associou isso como se a criança fosse algo maligno, que nasceu feliz num mundo maligno. Porque como pode uma criança sorrir ao nascer em um mundo tão cruel? E ele deu a ideia de matar a criança, para que não trouxesse coisas ruins para a vila. Olha só que loucura, pessoal. Mas dá para entender, né? Mais de 2.000 anos atrás, 2.600 anos atrás, o pessoal não tinha informação nenhuma sobre as coisas. Ainda mais vindo de um sacerdote, um homem importante da sociedade. Então era complicado. Conta a tradição que na manhã seguinte o pai de Zaratustra colocou o neném em uma fogueira no meio do fogo. Só que o neném não queimou, nem saiu com ferimento algum. O sacerdote também ficou confuso com isso, então decidiram dar outro fim pro neném. Levaram ele então para um estreito onde passava uma boiada e colocaram o neném bem no meio para os boi passar em cima. Diz a tradição que, ao andarem na direção do neném, o primeiro boi da boiada parou na frente da criança e ficou olhando ela, e os outros passaram ao redor. Bicho era embaçado. O sacerdote ainda teria dado outra ideia para matar a criança, colocando o neném na toca de uma loba. Só que aí a loba era mansa e não comeu o neném. O sacerdote começou a perder moral na tribo, começaram a ver a criança de outra forma, e o sacerdote meio que se exilou, saiu da tribo, fugiu, porque ele começou a perder o respeito das pessoas. Obviamente que isso tem um pouco de exagero, tem um pouco de mito, né? Acredito eu. Não sei, isso não tem como saber, mas é o que diz a tradição e a história desse cara. Zaratustra foi crescendo, se tornou um sacerdote da antiga religião do Império Medo. E aos seus 30 anos, quando estava meditando isoladamente em algum lugar ali do Irã, ele recebe então a visita de um ser que brilhava, uma luz pura. O ser falava então com Zaratustra e leva ele para um lugar bonito, onde apresenta Zaratustra a outros 5 seres, eram esse mais 5, então 6, e todos eles eram subordinados de um ser supremo chamado Ahura Mazda. Esse ser se dizia ser o Deus criador de tudo o que existia, o dono da verdade, o ser da verdade, do bem, da bondade e de toda a glória e graça do mundo. De Ahura Mazda tinham então
se emanado 6 espíritos, que eram esses 6 caras que eu falei para vocês, que auxiliavam Ahura Mazda em sua luta contra um mal, contra um ser do mal chamado Angra Mainyu, que era também acompanhado de outros espíritos malignos. E preste atenção em tudo isso, hein, pessoal? Vocês vão ver como essas coisas vão desencadear outros processos em outras religiões. Presta atenção. Zaratustra, então, obviamente, começa a receber ensinamento, conhecimento e sabedoria desse ser. Ahura Mazda diz para Zaratustra sair compartilhando esses ensinamentos para as pessoas sobre a existência de um só ser divino e supremo. Essa história que vocês já devem estar familiarizados, não é? E é isso o que ele faz. Começa então a meio que pregar, divulgando esse conhecimento, falando para as pessoas o que ele passou. Durante 12 anos, somente um cara deu moral para ele, deu bola para ele, tá? Que era um amigo. Por vários acontecimentos que eu quero resumir aqui, depois de 12 anos, ele consegue a atenção, o respeito de um rei do Império Medo, do rei e da mulher do rei. Com isso, o rei ouve ele com o coração aberto, eles começam a acreditar e seguir o que o Zaratustra falava, se convertem ao zoroastrismo e a religião começa a se tornar uma religião importante, a religião oficial do Império Medo. Zaratustra, mesmo virando amigo desse tal rei, que se chamava Vishtapas, continua trabalhando, fazendo seu trabalho de ensinando às pessoas, só que outros sacerdotes começaram então a ter inveja dele e aos 77 anos de idade, a história diz que ele foi assassinado por um sacerdote em um templo. Porém, o seu legado, a sua religião continuou firme e forte daí, mesmo após sua morte. E aí, vamos entender agora o que começa a acontecer depois da morte de Zaratustra, porque o Império Medo, ao passar dos anos, ele deixa de existir. Começa a acontecer uma rebelião no Império, chefiada na região da Pérsia, por um cara chamado Ciro. Ciro ergue um exército de dentro do próprio Império Medo e derruba o Império Medo, colocando a dinastia Aquemênida Persa no governo da região. Os persas então começam a invadir outras regiões e erguer seu império. Eles inclusive invadem o Império Babilônio, que nessa época estava em guerra com o antigo reino de Israel. Os babilônios tinham invadido Israel e levado os judeus para a Babilônia, que é tudo naquela região ali, pessoal. Então preste atenção aqui para a gente começar a entender esses acontecimentos que juntos formam todo um aglomerado de situações que conduziram a história. Os judeus ficaram como escravos na Babilônia durante uns 70 anos, se eu não me engano, até que os persas, com Ciro o Grande no comando, invadirem a Babilônia, derrubaram o Império Babilônio e aí eles liberam os judeus. Os judeus conseguem então liberdade e eles voltam para as suas terras ali próximo, começam novamente a reconstruir o seu reino, suas cidades e o seu templo. Porém, o Império Persa ele se torna algo muito poderoso, fica dominando toda essa região e anos depois eles dominam também o Egito. Durante muito tempo, daí para frente, por uns 200 anos, o reino de Israel, os judeus, eles ficam sob domínio dos persas. O reino de Israel tinha exércitos persas, tinha um governador persa mandando no rei de Israel, tá? Porque eles eram um império, então tinha um governador ali mandando e tinha os sacerdotes persas nas cidades e templos naquela região. Os persas, eles adotaram o zoroastrismo como a religião oficial do império. Com o imperador Dario I, a religião começa a crescer assim muito forte. E o zoroastrismo começa a ser, nesse momento, a religião mais importante do mundo, porque era o império mais poderoso do mundo, influenciando assim todos os povos que estavam sob domínio dos persas, como os judeus, que ficaram sob domínio deles por 200 anos. Se você quiser entender um pouco mais sobre a história dos judeus, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como os antigos hebreus se tornaram os judeus e fundaram o judaísmo. Eu mostro isso completamente, vou deixar na tela final desse vídeo aqui, depois você assiste. O zoroastrismo, pessoal, ele tem essas crenças muito fortes, tá? Em um Deus supremo, como vocês estão vendo. Eles acreditavam também na vinda de um Messias, na noção do céu e inferno, de que noções boas na vida vão te levar para um lugar bom, ações ruins vão te levar para um lugar ruim, anjos e demônios, juízo final. Eles acreditavam em tudo isso. Muitos historiadores, como por exemplo Albert Young,
um dos maiores especialistas na religião do zoroastrismo que tem no mundo, tá? Um cara da Holanda, ele afirma e mostra provas, evidências históricas de que o zoroastrismo influenciou o judaísmo e, consequentemente, o cristianismo e o islamismo, fazendo essas religiões começarem a acreditar em algumas coisas que o antigo zoroastrismo acreditava. Eu vou mostrar para vocês isso agora, olha só isso. Todo mundo sabe que tem muitas evidências históricas que confirmam a existência de personagens bíblicos, como por exemplo, o demônio Asmodeus. É um ser que aparece no livro de Tobias, da Bíblia hebraica, inclusive, e esse texto foi escrito, pessoal, em um período que bate diretamente com o período do Segundo Templo, que eles chamam, que é o período em que os judeus estavam sob domínio dos persas, pós-período babilônio, onde eles estiveram em contato com os persas. E esse demônio Asmodeus, ele tem a mesma raiz etimológica que o demônio Zoroastra, chamado Ashmadaiva. E isso, segundo esse Albert Young e outros especialistas, é uma evidência óbvia e clara disso que eu estou falando a vocês, dessa influência, mas tem muitas outras. Evidências em textos judaicos que estão na Bíblia e textos que não estão na Bíblia. Como, por exemplo, em alguns textos que fazem parte da coletânea dos pergaminhos do Mar Morto, textos bíblicos que não entraram na Bíblia, que datam dessa época do judaísmo, mostram mais evidências, como, por exemplo, o texto Pergaminho da Guerra, que mostra o demônio Belial, ou os demônios Shemiasa e Azael do livro de Enoque. São seres que agora chefiam demônios, são chefes de espíritos malignos. Essa noção de espíritos do bem e espíritos do mal começa a aparecer em textos do judaísmo, forças do bem e forças do mal, porém em textos que foram escritos somente depois do contato do povo judeu com o povo persa. Antes do exílio babilônico, antes de 500 a.C., o povo hebreu existe desde Abraão, então desde 2000 a.C. Então 1500 anos de história, nenhum texto judeu apresentava essa noção de forças do bem contra forças do mal, de anjos contra demônios, de um ser maligno muito forte que chefiava outros demônios. Apenas textos que foram escritos no período que eles tiveram contato com os próprios persas zoroastras. O que isso quer dizer, pessoal? Só para vocês entenderem. Não eram todos os judeus da época que acreditavam nisso, porque esses pergaminhos do Mar Morto não entraram na Bíblia hebraica. Os judeus que fizeram a coletânea de livros para formar a Bíblia hebraica não consideraram esses textos, não consideraram essas histórias legítimas do povo hebreu. O fato desses textos serem judaicos e terem existido mostra que algumas comunidades judaicas e grupos judeus acreditavam nisso e tinham essa crença dentro do judaísmo. Só para vocês entenderem, nessa época, em 400, 300, 200 a.C., o judaísmo não tinha um livro formado do que eles acreditavam. Não existia um consenso, do judaísmo acreditamos nisso. Era algo muito dividido, nem tinha organização. Isso só foi acontecer depois do ano 70 depois de Cristo, que é quando Israel sofre um ataque dos romanos e eles destroem o templo de Jerusalém. E assim os judeus começam a se espalhar pelo mundo e começam a compilar os seus textos e eles formam a Mishnah e o Talmud, que são onde está organizado o judaísmo que tem até os dias de hoje. Naquela época não tinha isso ainda. Isso que aconteceu em 70 DC mudou o cristianismo e o judaísmo para sempre. Olha só que incrível o que esse entendimento nos traz de conclusão. A própria ideia e noção de Satanás como um anjo maligno, um anjo caído que domina, que é o chefe das trevas, é o espírito das trevas. Essa própria ideia dentro do judaísmo, ela não existe. Os judeus não acreditam em um diabo, em um ser do mal. Todos os textos que tinham isso dentro deles não foram para a Bíblia hebraica. Essa crença aparece no cristianismo. O cristianismo vem da onde? Nasce dentro do judaísmo, em uma época onde o judaísmo não era organizado, ou seja, algumas organizações e grupos judaicos com essas crenças que vêm do zoroastrismo influenciaram o cristianismo. Isso não é opinião minha, são fatos históricos de muitos especialistas e historiadores como esse que eu disse a vocês, entre outros. Olha que loucura, os próprios judeus não acreditam em Lúcifer, em um diabo que está sendo o ser maligno lutando contra as forças de Deus e influenciando todas as pessoas da Terra. E os textos que mostravam isso não foram considerados
pelos próprios homens que estruturaram o judaísmo. Então ficamos procurando entender o que fez Lúcifer, o anjo da luz, se rebelar contra Deus, quando na verdade isso nunca existiu. E eu entendo você falar, meu Deus, como é que não, Renato? Mas tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na tela final desse vídeo aqui, onde eu mostro com muitos fatos históricos isso que eu estou dizendo a vocês, que esse conceito de diabo é um conceito que as pessoas interpretam equivocadamente até os dias de hoje. Somente o estudo aprofundado nos faz nos aproximar cada vez mais da verdade. E aí, pessoal, olha só, quando nós olhamos para o zoroastrismo e vemos como os antigos persas representavam a sua divindade Ahura Mazda, olha as imagens aí. São imagens muito semelhantes a como os antigos sumérios representavam os deuses sumérios, os Anunnaki, não é? Convenhamos, isso não tem como ser coincidência. Segundo as histórias dos sumérios, esses deuses Anunnaki desceram dos céus para a terra, deram ensinamentos aos humanos. Esses Anunnaki então foram fazendo seus povos na terra, escolhendo pessoas, cada um foi meio que criando os seus reinados. Então a probabilidade de um desses seres Anunnaki ter escolhido o Zaratustra e dado ensinamento a ele para formar sua religião é muito grande, partindo do princípio de que esses deuses realmente existiram. Será que esse Ahura Mazda é então um Anunnaki que se apresentou de outra forma para formar um outro povo, uma outra religião, assim como muitos Anunnaki fizeram com outros povos, como no caso do judaísmo, provavelmente do islamismo. E se a gente busca as referências e história desses deuses, a gente consegue fazer comparações com os antigos deuses sumérios. Para quem não sabe, o próprio islamismo, ele carrega uma narrativa muito parecida ao zoroastrismo, onde o profeta Maomé recebe a visita do anjo Gabriel. Esse anjo Gabriel, então, diz sobre a existência de um Deus que era Alá e tal, e forma um islamismo. Diz aí nos comentários o que você acha, beleza? Se você sabia ou já tinha imaginado isso do zoroastrismo ter sido projetada na Terra, pensada, até criada, fruto de um Deus antigo dos sumérios, dos Anunnaki, mas é fato histórico a crença que o cristianismo começou a fazer surgir anos depois, de um céu e inferno, de um Messias, de forças do bem e contra as forças do mal, de um Satanás que no Novo Testamento, na história cristã, começa a aparecer como um ser maligno, que é o fruto da discórdia, de toda a maldade, vem de antigas crenças judaicas que têm raiz lá no zoroastrismo, como eu mostrei a vocês. E hoje em dia os judeus não acreditam em juízo final e muito menos em um diabo. Mas enfim, sobre essa questão desses deuses sumérios, muita gente faz interpretações diferentes sobre tudo isso. Alguns dizem até que eram seres alienígenas. Por quê? Porque nas histórias antigas, nas tradições e culturas desse povo, conta que esses seres desceram dos céus. Todas as culturas antigas têm essa narrativa em suas histórias, em que seres celestiais, angelicais, dotados de grandes inteligências, desceram dos céus para a terra e deram ensinamentos aos humanos. E isso não é algo que aparece apenas nas culturas do Oriente Médio, mas também na Índia, na China e até nas Américas. E agora que você sabe sobre tudo isso, eu quero pedir a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha? Você sempre acreditou nessa coisa de céu e inferno, do diabo ou não? Me conta aqui a sua opinião e sua visão sobre tudo isso. Você acha que o zoroastrismo teve tanto impacto assim no cristianismo e também no judaísmo? Comenta a sua opinião que eu quero saber, que ela é muito importante para mim. Se inscreve no canal se você gosta desses assuntos de religião e história, mistérios das antigas civilizações. Confere aí se você deixou o seu like, não sai daqui sem deixar o like, hein? E antes da gente encerrar o vídeo, eu quero te dar um recado. Imagina se você pudesse ter acesso aos conhecimentos que os maiores sábios que existiram no planeta Terra deixaram para nós. Ensinamentos para o ser humano se desenvolver. Bom, a alquimia, pessoal, é um conhecimento muito antigo, que vem chegando no Brasil nos últimos anos, que possui ensinamentos do taoísmo chinês, do hermetismo, da cabala hebraica, dos antigos filósofos gregos, do cristianismo primitivo, que serve para ajudar o ser humano a alcançar o seu potencial máximo aqui na Terra. Se tornar aquela pessoa que consegue visualizar os caminhos por onde tem que ir e que consegue realizar e concretizar tudo o que o nosso coração sonhar. Porque dependendo de como nós crescemos, das pessoas que nós conhecemos, das situações de vida que nós passamos, nós podemos ter formado uma mentalidade e comportamentos que atrapalham a gente de ser a nossa melhor versão.
E é só a pessoa incrível que a gente deveria estar sendo que conseguiria concretizar e realizar tudo que a gente quiser. E a alquimia é o conhecimento que ajuda a gente a conseguir ser essa pessoa incrível que eu posso ser e que você pode ser. Porém, ela foi proibida ao longo de milênios por conta de algumas religiões, mas ela sobreviveu e vem chegando no Brasil nos últimos tempos, onde eu sou um divulgador e ensino isso. Eu preparei um vídeo gratuito para você, onde eu te explico mais sobre alquimia e sobre tudo isso que eu tô te falando. É só você clicar em algum lugar nessa tela que você vai cair numa página e vai ter acesso a esse vídeo. Vai lá que eu tô te esperando. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Espero que você esteja saindo daqui sabendo um pouco mais sobre a história, para que a gente consiga entender um pouco mais sobre o mundo em que nós vivemos. Forte abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Até o próximo vídeo.